Bom dia, meus irmãos. Estamos começando mais uma devocional. Deixa eu mandar aqui para o pessoal avisando que já começou. Vocês estão me ouvindo bem? Ótimo. Tem um sonzinho de cachorro aí no fim, mas são os cachorros aqui da rua, tá? Tô dando um tempinho para o restante do pessoal ir entrando, tá certo? E já a gente começa. Pronto, irmãos, nós vamos então começar nosso momento devocional. Convido a todos a que fechem os seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Pai bendito, Deus de amor, de imensa bondade e misericórdia, nós louvamos o Teu nome, Senhor, no mais um dia do Senhor que se inicia, no mais um dia separado por Ti para a exaltação do Teu nome, para o descanso do nosso corpo, sim, mas também para a glorificação do Teu nome. Pai Santo, nos abençoa, conduz as nossas vidas nesse momento, conduz as nossas vidas durante todo esse dia, esteja conosco, ó Pai, nos protegendo, cuidando de nós como o Senhor tem feito até o dia de hoje. Nós rogamos ao Teu Espírito, ó Deus, que nos conduza na nossa caminhada e nos conduza também nesse momento devocional. Que a Tua graça seja abundante sobre a Tua igreja. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 113.
Salmo de número 113, dos versos de 1 a 9, todo esse salmo, é um salmo pequeno. E nós vamos lê-lo. Salmo 113, do verso de 1 ao 9. Diz assim: Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o Senhor, agora e para sempre, do nascimento do sol até o ocaso. Louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Amém? Irmãos, nós vamos cantar uma música que é baseada nesse salmo, mas enquanto cantamos eu já vou pedir para que os irmãos sugiram aí mais 2 músicas, tá bom? A música, como eu falei, é baseada nesse Salmo 113. Se você puder acompanhar na sua Bíblia, vai ficar mais fácil de acompanharmos também aqui, tá? Do nascente ao poente, seja então louvado o nome do Senhor. Exaltado acima das nações, tem a sua glória acima deste céu. Quem é como o Senhor? Quem é como Deus? Quem é como o Senhor? Quem é como Deus? Ele reina em seu trono nas alturas, ele reina acima deste céu, acima deste céu. Ele reina em seu trono nas alturas, ele reina acima deste céu, acima deste céu. Mas se inclina para contemplar o que acontece bem aqui na terra. Mas se inclina para contemplar o que acontece bem aqui no meu coração. Deus do pó levanta quem caiu, faz o pobre assentar com príncipes. Cura a mulher estéril, e dela faz alegre mãe de filhos. Quem é como o Senhor? Quem é como Deus? Quem é como o Senhor? Quem é como Deus? Ele reina em seu trono na
nas alturas, Ele reina acima deste céu, acima deste céu. Ele reina em seu trono nas alturas, Ele reina acima deste céu, acima deste céu. Mas se inclina para contemplar o que acontece bem aqui na terra. Mas se inclina para contemplar o que acontece bem aqui no meu coração. Amém. Deixa eu ver aqui 2 cânticos que sugeriram aqui. Dileuza sugeriu: grande é o Senhor. Deixa eu ver se eu acho uma cifra aqui que é para eu não me perder. Deixa eu aumentar a nota. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e o adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és
és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e o adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém. Vailton, sugeri um aqui, deixa eu ver se eu acho, tá? A aliança do Senhor. Vailton, vou ficar devendo essa, porque essa eu não conheço a nota e não tô achando aqui nenhuma cifra. Tá bom? Acho que eu peguei. Vamos ver. Como é precioso Acho que aqui fica muito baixo para mim, deixa eu tentar. Precioso, irmão.
Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Irmãos, não estou conseguindo pegar, estou pedindo ajuda aos universitários aqui. Deixa eu ver outra nota. Pronto, tive que pedir ajuda da Dona Cátia aqui porque eu mesmo... irmãos, daqui a pouco nós tocamos mais algumas músicas, mas eu vou pedir a duas pessoas, dois irmãos, para estarem orando, tá bom? Dois irmãos, então eu vou convidar aqui. Você que está debaixo do cobertor, se levante e ajeite o seu cabelo aí, suas coisas. Que eu vou lhe convidar agora para orar, certo? Primeira pessoa que eu vou chamar para orar é a nossa irmã, a Ocilane, tá bom? Chamar aqui novamente, irmã Ocilane, para orar. Pronto. Bom dia, irmã. Graça e paz, irmãos. Oremos. Acho que não. Tá me ouvindo, irmão? Agora foi. Bom dia. Tô, agora sim. Faz uma oração pra gente, por favor, Lani. Os irmãos estão ouvindo? Oremos. Maravilhoso Deus, Pai de amor, Pai de bondade, graças te damos, ó Deus, pela noite em paz que o Senhor nos concedeu, uma noite de trabalho, ó Deus, que eu passei, mas debaixo da tua proteção. Te dou graças, Senhor, por esse dia maravilhoso em que nos encontramos, ó Pai, louvando e exaltando o teu nome, porque só tu é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. Pai amado, te damos graças, ó Deus, por tudo que recebemos das tuas poderosas mãos. E nesse dia, ó Deus, nós te suplicamos, ó Pai,
perdão pelos nossos pecados, que tu venha estar perdoando, ó Deus, a tua igreja, nos limpando, nos purificando, ó Deus, e preparando, ó Deus, neste momento os nossos corações para ouvir a tua palavra santa, que tu possa estar abrindo o nosso entendimento para que venhamos entender, ó Deus, a tua palavra e abrindo o nosso coração para que possamos guardar, ó Deus, para não pecarmos contra ti. Obrigada, Senhor, por tudo que tu tem feito nas nossas vidas. Abençoa, Senhor, cada um dos nossos irmãos, ó Deus, que nessa manhã, ó Deus, tu esteja assim, ajudando a cada um, ó Deus, que tu possas estar assim, fortalecendo a vida de cada um, ó Pai. Abençoa o pastor Yuri, ó Deus, toma nas tuas mãos o teu filho, Senhor, que tu possas a cada dia estar dando sabedoria do alto, ó Deus, e ajudando, ó Pai, no seu ministério. Nós te rogamos essas bênçãos, agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Tudo em paz aí, né, Lani? Eu vou chamar outra pessoa. Irmã, muito obrigado, tá? Eu vou chamar mais uma pessoa para orar. Deixa eu ver se... E aí ele também aproveita e agradece ao Senhor pelo dia do adolescente, né? Hoje é dia dos adolescentes também. E também dia das avós, dia dos avós, né? Todos. Vovôs e vovós. Então eu vou pedir para que o Danilo esteja orando também por isso. Agradecendo a Deus pelo dia do adolescente e pelo dia dos avós. Bom dia, Danilo. Tudo em paz? Deu para ouvir os pedidos? Pronto, então, ora pra gente, por favor. A internet, Danilo tá dizendo que a internet tá ruim aqui. Então, deixa eu chamar uma outra pessoa, viu, Danilo? Não se preocupe, não. Obrigado. Eu vou chamar então a irmã Cláudia para fazer essa oração. Tá bom, Cláudia? Agradecendo ao Senhor pelo dia do adolescente e pelo dia dos avós. Graça e paz, amados irmãos. Amém. Graças e paz, irmã. Bom dia. Bom dia. Oremos. Santo, santo e eterno Deus, Pai de infinita bondade, aqui estamos, Senhor, unidos e reunidos, Senhor, em nome do Teu nome, Pai. Te agradecemos, Pai amado, por todas as bênçãos derramadas sobre nossas vidas, Senhor. Também te agradecemos por aquelas bênçãos que não vieram, porque nós sabemos, Tu sabes de todas as coisas, Pai.
Te agradecemos, Pai, pelo dia de hoje, pelo dia do Senhor. Que estejamos, Senhor, lembrando que nossos pensamentos, nossas ações devem estar centradas em Ti, Pai. Ó Deus amado, neste momento te pedimos, Senhor, pelos nossos adolescentes. Abençoa, Senhor, cada um, Pai. Abençoa, Deus, os adolescentes e que eles sejam instruídos, Senhor, segundo a Tua palavra. Que nós, enquanto pais, Senhor, venhamos, Pai, ler a Tua palavra e explicar, Senhor, e que o entendimento, Senhor, seja dado pelo Teu Espírito Santo a cada um. Ó Deus amado, queremos te pedir também pelos nossos avós. Ó Deus, protege, Deus amado, os avós, Senhor. Abençoa cada um, Pai. E também, Senhor, que eles venham, Senhor, principalmente os nossos avós das nossas igrejas, Deus. Que eles venham, Pai, colocar os seus filhos, os seus netos, seus bisnetos, tataranetos, nos caminhos do Senhor, Pai. Oh Deus, essas são as Amém, irmãos. Amém, irmã Cláudia. Muito obrigado, viu? Nós vamos passar o nosso momento devocional agora. E eu trouxe, meus irmãos, na verdade, eu estudando um pouco acerca do que nós iríamos falar nessa manhã, eu achei uma devocional que, na verdade, condizia bem com o que eu estava pensando. A devocional feita pela Igreja Presbiteriana de Campo Belo, tá bom? Ela é baseada no texto de Mateus, capítulo 25, Evangelho de Mateus, capítulo 25, o verso 13 apenas. Eu vou ler essa devocional e depois nós vamos fazer algumas considerações, tá bom? Mateus, capítulo 25, verso 13, eu vou deixar aqui fixado para que os irmãos possam abrir. Eu vou estar olhando para o lado aqui, porque a devocional está aqui na tela do computador, tá bom? Deixa eu botar aqui mais assim, para que não fique tão... Pronto. Mateus 25, verso 13, nos diz assim: Vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora. Repetindo, vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Amém? O Senhor nos abençoe. Eu vou ler a devocional e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre, tá? Diz assim: Jesus está voltando? É inegável que muitos cristãos passam a refletir um pouco mais sobre essa pergunta no contexto da pandemia que nós estamos enfrentando, no contexto da pandemia do coronavírus. Afinal, um cenário mundialmente assustador, alinhado com as profecias bíblicas que parecem estar associadas a ele, causam em alguns a convicção daquilo que foi decretado para ser desconhecido, a data da segunda vinda de Cristo. A Escritura é muito clara ao dizer o porquê de a igreja não saber com exatidão quando o seu noivo voltará para buscá-la. Vigiai, é o que nos diz esse texto. Desse modo, toda tentativa atual, seja de quem for, líderes ou instituições religiosas, de identificar com precisão o fim dos tempos, na melhor das hipóteses, não passa de um exercício infrutífero, quando, na pior, trata-se da busca por uma segurança pecaminosa com o fim a uma vida insensata. Em outras palavras, a Igreja de Cristo desconhece quando ele voltará, para que se mantenha sempre vigilante à sua espera. Esse é o propósito da ignorância escatológica estabelecida por Deus. Do contrário, a vigilância não seria necessária. Nas palavras de Jesus, se o pai de família soubesse a hora que havia de vir o ladrão,
não deixaria arrombar a sua casa. A moral da história é: quem não sabe a hora que o ladrão vem, deveria vigiar o tempo todo, para não ser pego desprevenido. Nesse sentido, ao obedecer ao mandamento de Cristo de sempre vigiar, implica ao menos outras duas práticas. Em primeiro lugar, vigiar é viver em santidade. Como o apóstolo Paulo escreveu: vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia da vida de Cristo, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ele escreve isso aos Tessalonicenses, no capítulo 5, primeira carta, capítulo 5, do verso 4 ao 6. Ou seja, a verdadeira vigilância sempre se traduz em santidade. Em segundo lugar, vigiar é também ansiar por Cristo. Alinhado à vida de santidade está a expectativa pelo retorno do Senhor Jesus. Paulo, ao escrever a Tito, afirma que o cristão deve viver aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Isso significa que a Igreja de Cristo deveria vivenciar cada dia, deveria viver, melhor dizendo, cada dia ansiando ardentemente pelo retorno de Cristo, assim como até a criação faz. Paulo fala isso em Romanos capítulo 8, verso 19 e 23, que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus para o retorno de Cristo, quando ela mesma será redimida. Concluindo, se Cristo voltará hoje, amanhã, ou daqui a mais 2000 anos, nenhum ser humano poderá afirmar com precisão, independente da situação em que esteja o mundo. Outros cristãos experimentaram situações semelhantes a essas atuais, a que nós vivemos, e às vezes até mesmo piores. No século XIV, teve a peste bubônica. No início do século XX, a gripe espanhola. E nem por isso afirmaram categoricamente a vinda de Cristo em seus dias. Em todo caso, o que deve permear a mente e o coração, as nossas mentes e corações nesses momentos duvidosos quanto ao futuro, não são especulações infundadas quando Cristo voltará, ou que vai ser tal dia ou tal outro dia. Mas deve ser as palavras de Cristo nos alertando: eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Meus irmãos, esse foi o texto trazido pela Igreja Presbiteriana de Campo Belo, provavelmente pelo pastor dessa igreja que escreveu. Tá? E eu gostaria que a gente pensasse um pouco nessas palavras. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse, né? Nós já passamos daquele momento dos selos, da abertura dos selos, já passamos pelas 5 primeiras trombetas do Apocalipse, e nós vemos que as ações que estão acontecendo condizem com o que de fato está escrito no livro. E aí cria-se em nós uma preocupação em saber onde é que a gente está, né? Como alguns irmãos perguntaram no estudo: pastor, em que área, em que momento nós estamos? Meus irmãos, nós estamos em todos os momentos, né? Principalmente daqueles primeiros selos, aquelas primeiras trombetas, nós estamos nesses momentos. Nós estamos vendo as coisas cada vez mais difíceis, principalmente para os cristãos. Nós estamos vivendo um momento de doenças, de fome, de tragédias, de acontecimentos naturais, destruições, devastações e tudo mais. A grande questão é: só nós vivemos isso? Como o autor do texto disse, não somos só nós que viveram isso. Lembramos que João escreveu Apocalipse para os judeus lá no início do século I, na verdade no final do século I. E eles estavam vivendo essas coisas. Fome, guerras,
destruições naturais, terremotos que estavam abalando as cidades, perseguições, né, somente pelo fato de eles serem cristãos. Mas depois outras coisas aconteceram. Outras perseguições ao cristianismo aconteceu, outras fomes vieram ao mundo, outras doenças devastaram a terra. O autor cita aqui a peste bubônica, a gripe espanhola no início do século XX, né? Nós temos também inúmeras outras doenças que já dos nossos tempos, como por exemplo o vírus do ebola, né? Então, qual deve ser a nossa preocupação nisso tudo? É saber o que nós estamos enfrentando? Não, nós já sabemos o que nós estamos enfrentando. Aguardar que as coisas melhorem? Não, como eu falei na última quinta-feira, as coisas não vão melhorar. É uma utopia achar, é uma ilusão achar que as coisas na Terra vão melhorar. Mas, pastor, e o senhor devia estar dando uma mensagem de esperança. Mas é essa a mensagem de esperança. As coisas irão piorar até o momento em que Cristo voltar. Só que lembramos quem nós somos. Nós precisamos nos lembrar quem nós somos. Nós somos os eleitos de Deus, salvos por Cristo Jesus, selados com o Santo Espírito da promessa, em cujo coração e mente deve estar fixado no Salvador, nesse Salvador. Descansar nesse Salvador. Saber que nele nós somos vitoriosos. Que as coisas aqui podem piorar e vão piorar, mas que essas coisas não nos atingirão no sentido mais importante da nossa existência, que é nossa comunhão com Cristo. Não devem. O que deve permear nossas mentes e nossos corações, como o pastor lá na nossa devocional, na devocional que nós lemos, falou, não é especulações quanto ao futuro, a ansiedade pelo medo do que pode vir, a ansiedade pelo sofrimento. Alguém já disse que ansiedade é sofrer por antecipação. Nós não precisamos disso. A única coisa que nós precisamos ansiar, a única coisa que nós precisamos ter, ou que nós podemos ficar ansiosos, é pelo retorno de Cristo. É pelo retorno do nosso Salvador. É pelo retorno do noivo da igreja. Nós precisamos descansar na verdade de que sim, o Senhor Jesus, ele voltará. O Senhor Jesus virá. E virá para nos salvar, para nos tirar dessa grande tribulação que a igreja irá enfrentar. Talvez, se eu pudesse pensar em que momento da história nós estivemos, a Igreja de Cristo esteve nesses últimos 2000 anos e que nós ainda estamos enfrentando e possivelmente se estenderá por mais um tempo, isso é só o princípio das dores. Como o Senhor Jesus disse, isso é só o princípio das dores. O problema, ou a grande questão, melhor dizendo, não é o que eu estou enfrentando, mas com quem eu estou enfrentando. Se nós lembrarmos do texto que nós lemos em Apocalipse, né, dos livros, dos selos sendo abertos, das trombetas sendo tocadas, nós vamos ver que o sexto selo, principalmente, os ímpios estão clamando para que os montes caiam sobre as suas cabeças, para eles não verem a ira do Cordeiro, nem verem a ira daquele que está sentado no trono. Mas como é que estão os crentes? Como é que estão os eleitos de Deus? O final do capítulo 6, do sexto selo, na verdade, lá em Apocalipse, faz a seguinte pergunta: quem pode suster-se? Quem pode ficar de pé diante da ira do Cordeiro, diante da ira daquele que está sentado no trono? E o capítulo 7, o capítulo seguinte, mostra quem é que pode ficar de pé. Aqueles vitoriosos em Cristo Jesus. Aqueles que venceram, que passaram pela grande tribulação, que passaram pelos sofrimentos dessa vida, mas que confiaram única e exclusivamente na capacidade do Filho de Deus e não na sua própria capacidade. Meus irmãos, a mensagem que nós temos de esperança não é outra, não é nova, não é algo inédito para as nossas vidas, não, é a mesma mensagem de 2000 anos, na verdade, de toda a história do mundo. O Filho de Deus vem.
O Filho de Deus vem. Os judeus no Antigo Testamento, os israelitas no Antigo Testamento, eles viviam em fidelidade ao Senhor. Aqueles fiéis, né, aqueles verdadeiros crentes em Deus, eles viviam a sua fidelidade com base nessa promessa de que Deus enviaria o Messias. Nós vivemos com base na mesma promessa, mas ela já sendo cumprida, já sendo realizada. O Filho de Deus veio. O Filho de Deus já veio. Ele já iniciou a sua obra. Ele já transformou corações. Ele já demonstrou o seu poder, a sua autoridade sobre tudo e sobre todos. E ele, pela essa mesma autoridade, ele nos deu uma missão. Vigiar. Vigiar, orar e trazer, levar, melhor dizendo, essa mesma mensagem para todos os cantos da terra. O Filho de Deus veio. Lembrem da mensagem que Cristo anunciava por Cafarnaum, pela Galileia, por Samaria, por todo o canto que ele andava. Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado o reino de Deus. Essa mensagem não mudou. O reino de Cristo ele já veio. O reino de Cristo já está inaugurado, mas ainda só podemos saber, né, só podemos entender este reino na sua dimensão espiritual. Cristo ele já é e sempre foi, na verdade, o rei sobre todo esse mundo. O rei sobre toda a criação. Mas a nossa mensagem tem um complemento agora também, porque o Filho de Deus virá e o seu reino será visível a todos os homens. Toda língua se dobrará, confessará, todo joelho se dobrará, confessando que o Senhor Jesus, ele é o Rei. Meus irmãos, veja quão urgente é aquilo que nós temos nas nossas mãos. Quão urgente é a missão que nós temos, que nós recebemos do Senhor Jesus Cristo. Mais urgente até do que saber quando o Senhor Jesus voltará. Afinal de contas, não nos cabe conhecer tempos ou épocas. Não nos cabe conhecer o dia e a hora. Não. Só nos basta saber que Ele vem. E a nossa fé em Cristo Jesus deve estar fundamentada nessa promessa. Ele vem. Corramos desesperadamente, meus irmãos. Corramos para a comunhão com Cristo, mas também corramos para anunciar essa verdade para aquelas pessoas que nós podemos, sejam da nossa família, seja do nosso trabalho, seja um desconhecido na rua que você nunca viu na vida. O Senhor Jesus te chamou, te convocou para pregar o Evangelho. Ele vem. Ele veio e Ele voltará. Não fiquemos preocupados se as situações vão melhorar. Não fiquemos preocupados se as coisas vão voltar ao seu normal, se é que já houve algum normal nesse mundo. Não fiquemos preocupados quando Jesus vai voltar. Não. Fiquemos preocupados em manter os nossos olhos em Cristo. Descansados em Cristo. Seguros em Cristo. Vivendo alegres em Cristo. Vivendo encorajados por Cristo. Guiados pelo Espírito de Cristo. Amados pelo Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E que esse amor transborde. E que esse amor extrapole o nosso ser. E atinja outras pessoas com a mesma mensagem que nós fomos atingidos. O Senhor Jesus Cristo é a boa nova de salvação. É nisso que nós devemos descansar. É isso que deve permear a nossa mente. Cristo, Ele é o Rei da Glória. Cristo, Ele é o Rei da Glória. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor nos abençoe. E nós possamos descansar dia após dia nessa verdade maravilhosa. Vamos orar? Pai bendito, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, por mais essa manhã. Nós louvamos o Teu nome por mais esse momento, ó Pai, de reflexão na Tua palavra. Por mais esse momento, ó Senhor, que o Senhor nos traz
a certeza e a garantia da Tua obra nas nossas vidas. Que o Senhor nos traz a certeza da Tua volta. E que o Senhor também nos traz a nossa responsabilidade enquanto filhos de Deus. Descansar em Ti, pregar o Teu Evangelho e olhar sempre para o Senhor. Que a nossa confiança seja fortalecida, Pai. Que o Senhor mesmo fortaleça a nossa fé e aumente a nossa fé. Que possamos ser cada vez mais verdadeiros crentes, seguidores do Senhor Jesus Cristo, para a honra do Deus Pai Todo-Poderoso. Nos abençoa, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, estamos chegando a mais uma devocional, ao fim de mais uma devocional. Gostaria de agradecer a todos, tá, pela presença, tá certo? O devocional vai ficar salvo no Instagram. Se você quiser mandar para qualquer pessoa, você pode compartilhar, tá bom? Que os irmãos não se esqueçam também do nosso culto logo mais à noite, tá certo? Nós queremos mandar o link do culto também mais tarde, e os irmãos também podem compartilhar com outras pessoas, tá certo? Não se preocupe. Peço que os irmãos estejam orando, né? Continuem orando pela igreja, continuem orando pelas famílias da igreja, continuem orando por mim, pela minha família também, tá bom? E que o Senhor esteja conduzindo as nossas vidas e que o Senhor nos abençoe, tá bom? Tenham todos um bom dia de descanso, um bom dia de glorificação ao nome do nosso Deus, tá? Até mais.